Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje é o meu aniversário. Estou completando 43 anos. Parabéns para mim. Eu ganhei aqui, ó, de presente um quadro A Proclamação à Família, tá bom? Com a foto da minha família, amei. Quem me prestigiou com esse presente foi a família Vuskowski, tá bom? Que é lá uma família com 4 integrantes, né? O pai e a mãe e 2 filhos. O pai é o Andrei, a esposa a Áurea. O filho é o Nefe, eu costumo chamar ele de quinto Nefe, né? Porque no livro de Mórmon já tem até o quarto Nefe. Então, se surgiu mais um, ele é o quinto Nefe. E tem também a Maiara. Forte abraço para vocês. Muito obrigado por virem aqui e ter me dado esse presente, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui 1 Samuel, capítulo 14. O capítulo 14 não está na designação do Vem Segue, porém é uma história incrível. Eu quero compartilhar hoje com vocês aqui. Qual que é o contexto histórico do que está acontecendo aqui? Bom, os israelitas, eles estão vindo lutar contra os filisteus, porque eles estavam sobre o domínio dos filisteus. Então eles queriam se livrar ali desse domínio dos filisteus. E aí o que acontece? O rei Saul, ele reúne um exército para ir contra os filisteus. E ele consegue juntar ali 3.000 homens, tá bom? Qual que é a situação geográfica do local, né? O exército de Israel, ele estava numa parte assim, que era reta e descia um desfiladeiro, né? Um morro muito íngreme, que para você subir você tinha que pôr as mãos ali para subir junto, né? E aí lá embaixo tinha como se fosse uma clareira, né? Uma planície, e depois novamente começava a subir um morro bem alto, né? Também bem íngreme, e lá em cima do outro lado estava o exército dos filisteus. Então, do lado dos filisteus havia aproximadamente 30.000 homens, e do outro lado ali os israelitas, né? Com 3.000 homens para combater esse exército grande, numeroso ali. Então, o que acontece aqui nessa parte dessa batalha que eu quero compartilhar com vocês? Bom, os israelitas estavam com outra desvantagem, porque eles não estavam armados para a guerra. Eles não tinham espada, não tinham lança. Os únicos dois ali que tinham espada e lança era Saul, o rei Saul, e Jonathan, né, que era o filho do rei Saul. E acredito que Saul ele ficava com a espada e Jonathan eu acho que ele ficava com aquela lança, né? E eram os únicos que tinham ali, os filisteus não, os filisteus eles dominavam a arte do minério, né? A tecnologia do minério, e eles tinham espada, tinham todas as coisas. Você tem ideia por que os israelitas ficaram sem arma? Porque eles estavam sob o domínio dos filisteus, e os filisteus haviam confiscado todas as suas armas. Então a única coisa que eles tinham ali era enxada, e para afiar uma enxada ou alguma coisa assim, eles tinham que pagar caro lá para os filisteus para afiar para eles, né? Porque eles estavam sob o domínio dos filisteus. E assim os filisteus estavam dominando sobre os israelitas, mas agora eles se levantaram para se libertar ali dos filisteus, tá bom? E aí o que acontece aqui, né? Foi prometido pelo profeta Samuel que ele viria antes da batalha ali e oferecia um sacrifício ao Senhor. E aí depois o povo poderia ir batalhar. Porém, Samuel demorou para vir na batalha ali, para oferecer esse sacrifício. E vendo Saul que o povo se dispersava, estava indo embora, né? Aí ele mesmo pegou e fez o holocausto ao Senhor, né? Fez o sacrifício ao Senhor ali, mesmo sem ele ter a autoridade do sacerdócio, né? Ele meteu os pés pelas mãos ali para segurar o exército que tinha ficado ali, e ficou apenas 600 homens, na verdade. E esses 600 homens ainda ficavam se escondendo nas cavernas, qualquer brecha entre as pedras, assim, porque eles estavam com medo dos filisteus, né? Os filisteus eram muito mais numerosos, tinham armas de guerra, e eles não, tá bom? E é aqui que começa o cenário da nossa história, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês capítulo 14 de 1 Samuel, versículo 1 e o versículo 2 diz assim, ó: E sucedeu, pois, que um dia disse Jonathan, filho de Saul, ao seu moço que levava a arma: Vem, passamos a guarnição dos filisteus, que está daquele lado, porém não fez saber ao seu pai. Então,
Jonathan e o seu escudeiro, né, aquele que leva as armas de guerra, foi junto ali, ele fez um plano. É muito interessante o plano aqui de Jonathan, porque ele inclui o Senhor nesse plano. Enquanto todos estavam escondidos, Jonathan armou um plano para vencer os filisteus, né? E nós vamos ver aqui como ele inclui o Senhor nessa batalha que ele vai fazer ali, ele e mais o escudeiro dele aqui, né? E olha só a comparação que tem no versículo 2. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira que estava em Midron, e o povo estava com ele, eram 600 homens, né? Então sobrou só 600 homens ali do exército. Agora a comparação, né? Enquanto Jonathan, né, ele foi para a linha de batalha ali, e ele fez o plano de descer a colina, né, no desfiladeiro ali, para ir enfrentar os filisteus, né? Porque o cenário era esse, os israelitas estavam de um lado, aí tinha um desfiladeiro bem íngreme, né? Lá embaixo tinha uma parte reta e depois subia de novo, como se fosse uma montanha mesmo, bem íngreme, e do outro lado ficava o exército ali dos filisteus. 30 mil, né, aproximadamente, contra 3 mil, né? 2.400 foram embora, ficou 600 homens ali para lutar. E aí eles estavam escondidos com medo, e Jonathan arma essa coisa. Repare que aqui no versículo 2 é mencionado que Saul ele estava na extremidade de Gibeá, ou seja, bem lá no final. Ele não estava na linha de batalha ali, né? Ele ficava bem lá atrás. E de nada adianta, né? O homem tem uma espada, mas está lá no final da fila. Era melhor dar a espada para alguém que fosse lá para a linha de batalha lá na frente, né? Não é verdade? Bom, enfim. Vamos continuar aqui o nosso comentário. Eu achei muito interessante aqui que Jonathan, ele inclui Deus no plano dele para derrotar os filisteus. Versículo 6 diz assim, ó. Disse, pois, Jonathan ao moço que lhe estava com a arma: vem, passamos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, agirá o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muito ou com poucos. Olha só a fé de Jonathan aqui, né? Ele falou, para Deus não importa se nós somos muito ou pouco, né? Deus, ele tem todo o poder, ele pode nos livrar, ele vai fazer a gente vencer. Eu achei muito interessante essa fé de Jonathan aqui, né? Que ele coloca dessa maneira aqui. Então, para Deus não existe nada impossível. O versículo 7, eu gostei também, que diz assim: e então o seu pajem, o pajem é o homem que levava as armas ali, né? O seu escudeiro, lhe disse: faze tudo o que tem em teu coração, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Eu amei quando ele falou, eis-me aqui contigo. Jonathan, ele era cheio de fé, mas ele tinha um amigo que iria seguir ele no que ele fosse fazer ali. Ele falou, o que você for fazer, eu vou fazer também. Tá bom? O que você mandar, eu faço. Eu tô aqui com você. É aquele amigo que tá ali pro que der e vier. É um amigo que todo mundo quer ter. Pena que não tem o nome aqui desse escudeiro aqui, né? É um grande homem também aqui nessa história. E aí vamos continuar aqui. Disse, pois, Jonathan: eis que passamos aqueles homens, e eles nos verá, né? E se eles nos disserem assim, peraí, até que chegamos a vós, e então ficaremos nós no nosso lugar, e não subiremos a ele. Porém, dizendo assim, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor o entregou em nossas mãos, e isso nos será por sinal. Então, o que está acontecendo aqui? Jonathan, ele inclui Deus no plano dele e fala assim, Deus, eu quero um sinal se você entregou os filisteus nas nossas mãos. A gente vai passar lá embaixo no vale. Vamos deixar a guarnição lá, os soldados dos filisteus nos ver. E quando eles nos ver, se eles disserem para nós, né, a palavra aqui, peraí, até que cheguemos a vós, significa que nós temos que ficar no nosso mesmo lugar. E aí, quando eles vinham, a gente mata só os que vinham aqui mesmo guerrear a gente, né? Eu acho que era essa a intenção de Jonathan. Mas, porém, se eles falarem assim, subir a nós, era um desafio. E aí, se eles dissessem subir a nós, era um sinal de que Jonathan poderia subir contra os filisteus, porque Deus os entregou nas suas mãos. Que coragem essa de filisteu, né? Imagina o amigo dele, falou, eu tô aqui porque deve eu tô contigo. Vamos lá. E aí os dois foram, né?
Os dois começou a passar lá embaixo no desfiladeiro e olha só o que acontece, né? Qual foi a resposta que aconteceu? Versículo 11. E revelando-se ambos, pois, a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que os hebreus saíram das cavernas que tinham escondido, né? Eles estavam escondidos nas cavernas, nos buracos lá. Bom, e os homens da guarnição responderam a Jonathan e o seu espajem de armas, e disseram: subi a nós, e vos ensinaremos uma lição. E disse Jonathan ao seu pajem de arma: sobe atrás de mim, porque o Senhor nos entregou nas mãos de Israel, né? O Senhor entregou os filisteus na mão dos israelitas. Então olha só que interessante. A gente até poderia usar como uma desculpa aqui, porque o sinal, né, que ele falou que seria o povo dizer ali, sobe a nós, mas eles não disseram só sobe a nós, né? Ele disse assim, subi a nós e nós nos ensinaremos uma lição. Eles iam dar uma lição em Jonathan e no spy. E esse foi o sinal para Jonathan. É com segurança que Deus entregou esse povo na nossa mão. Vamos lá, sobe atrás de mim. Lembra que só tinha uma lança? Né? Então Jonathan ele pega e fala pro seu escudeiro, você fica com a arma, tá bom? E vem atrás de mim. E ele começa a subir a colina ali, né? Eu acredito que ele passou a lança ali, até porque para ele subir aqui o morro, é contado que ele tem que pôr as mãos, ele usa as mãos para subir ali. E se ele tivesse com a lança na mão, seria pouca mobilidade. Ele consegue ir derrubando os soldados ali. Olha só o que diz aqui o versículo, né? E então subiu Jonathan com os pés e com as mãos, e o seu espajem de arma atrás dele. E eles caíram diante de Jonathan, e o seu espajem de arma matava atrás dele. Então Jonathan ia derrubando, e o seu escudeiro ali ia matando aqueles que ele havia derrubando ali, que eles iam descendo a colina, rolando ali. E sucedeu que esta primeira matança, em que Jonathan e seu espajem de arma mataram cerca de uns 20 homens, né? num pouco espaço de terra. E houve um temor no acampamento em que todo o povo, e também a mesma guarnição, que os saqueadores tremeram, e até a terra estremeceu, porquanto era tremor do Senhor. Então acredita aqui que até quando Jonathan, né, e seu amigo foram subindo o barranco ali, Jonathan derrubando as pessoas ali, os soldados e o seu escudeiro matando. Quando ele chega no cume do monte ali, que o povo vê, né, Jonathan, eles começam a entrar em desespero. Os filisteus começam a entrar em desespero. Lembra que é um desfiladeiro, eles podem ter pensado que está vindo um monte, né, de israelitas ali, e eles entram em desespero. E nessa mesma hora é dito que tem um tremor. Um tremor do Senhor. Acredito que teve um terremoto ali, né, localizado naquele local, e fez com que os filisteus ficassem mais confusos e atordoados ainda, e começaram a fugir, tá bom? Diante de Jonathan e o seu escudeiro aqui. Enquanto isso, olha o que continua acontecendo aqui, né? E as sentinelas de Saul, vendo, né, que o povo estava fugindo, se dispersando, que os filisteus estavam em grande confusão, contaram a Saul, né? E aí Saul fez contagem ali, quem está faltando entre nós? Por que eles estão todos correndo lá? E aí eles fizeram a contagem e viu que entre o exército dele estava faltando Jonathan e o seu escudeiro. Então rapidamente Saul ele fala, a gente tem que ir lutar sim ou não, fica naquela indecisão. Os filisteus já estavam fugindo, ele tinha que ir logo ir à luta, mas ele quer consultar ali, chama o sacerdote para consultar. Enquanto os sacerdotes estão consultando se eles devem ir à batalha, novamente os filisteus ouvem um barulho maior ainda e começam a fugir. Aí ele falou, não tem que perguntar nada, né? Só vai lá porque eles já estão fugindo. Então eles se juntam a Jonathan, né, e o escudeiro ali, eles saem perseguindo, matando todos os soldados aqui. Essa história é incrível, né? A fé que Jonathan tem, como ele envolve o Senhor no plano dele. Eu amei essa história aqui. Bom, essa parte aqui, quando lá no versículo diz que ele subiu com as mãos, em outras traduções diz que ele subiu de quatinho, né? Colocando as mãos e os pés. E em outras traduções diz que ele subiu de joelho. E aí eu quero fazer um paralelo, porque Jonathan ia enfrentar uma batalha e ele foi de joelho.
Qual é a batalha que você tem que enfrentar na sua vida? Põe o seu joelho no chão, não lute sozinho, lute com Deus. É com os joelhos que você vai vencer, né? Você tem uma batalha para enfrentar, às vezes a batalha é dentro do seu lar, o seu filho está perdido, põe esse joelho no chão, ore ao Senhor, lute com os seus joelhos, busque ao Senhor para que Ele possa estar contigo nessa batalha, que você possa recuperar o seu filho, o ente querido, alguma pessoa que você ama. Tá bom? Então eu achei muito interessante que Jonathan ele sobe, né, para batalhar, em outras traduções aqui, como de joelho, porque ele encostava o joelho no chão, usava a mão ali para subir. E é assim que nós devemos usar nossas batalhas hoje em dia. Se não é batalha com espada, a gente tem que ir com o joelho, né? Vamos orar ao Senhor e buscar ao Senhor aqui. Bom, um versículo que eu vou ler aqui que eu achei muito interessante é o capítulo 14, o versículo 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou um voto, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Então, na hora aqui que Saul ele fez esse juramento, fez todo o povo fazer um jejum. Eles tinham espólios de guerra ali e não permitiu que os soldados comessem enquanto eles não derrotassem ali os inimigos, né? E isso foi horrível. Talvez Saul ele se baseou quando a Arca da Aliança volta, né? Que Samuel ele pega a Arca da Aliança ali, ele faz uma reunião em Mispa e faz o povo jejuar, né? Para perdoar, para que Deus perdoe os pecados deles ali. E aí quando os filisteus vêm atacar, o Senhor manda chuva, manda terremoto e destrói os filisteus e eles expulsam os filisteus ali, né? Talvez se baseando naquele fato aqui, Saul ele pede para todo o exército jejuar, mas jejuar em uma batalha, cá entre nós, foi inteligente da parte dele isso, né? O povo estava desfalecendo, né? E estavam há tempo sem comer e ele proibiu o povo de comer, embora tivesse espólio, tivesse mel ali, né? E isso deu ruim, tá bom? Veja só o que aconteceu aqui nos versículos posteriores, né? Havia mel nos bosques e os soldados não comeram. Porém, Jonathan, ele não tinha ouvido falar desse juramento que o pai dele fez, de que todos tinham que jejuar até derrotar os inimigos ali. E aí, como Jonathan estava lá no desfiladeiro, depois subiu para derrotar os filisteus, ele não ouviu esse juramento. Então, quando ele está voltando da batalha, ele vê um favo de mel ali, ele pega com a vara ali que ele tá e come, né? Põe na boca ali e é dito aqui na escritura que assim que ele come, os olhos dele brilham, né? Ele realça a força dele ali, né? E aí os outros vêm e contam para ele, falam: olha, o seu pai falou que maldito é o que comer hoje, né? Que qualquer um que comesse antes da vitória morreria. E aí Jonathan não sabia disso. Olha o versículo 29 aqui, ó. E então disse Jonathan: meu pai perturbou a terra. O perturbou aqui é de perturbado, mas ele fez uma coisa ruim. Ele fez todo o povo desfalecer com fome. Não se vai para a guerra com fome. Saco vazio não para em pé. É um ditado popular aí. Ora, vedes como me esclareceu os olhos me ter provado um pouco de mel. Ou seja, ele havia revigorado as forças porque ele comeu um pouquinho e todo o povo sem comer, né? Porém agora foi tão grande a matança entre os filisteus. Ele falou que não foi tão grande, né, a matança entre os filisteus, porque quando os israelitas foram perseguir os filisteus, estavam com fome. Não conseguiram perseguir e aí mataram pouco dos seus inimigos ali. Então ele está falando que o pai dele agiu errado por conta disso aqui. E aí então o povo estava com tanta fome, que depois que eles derrotaram os filisteus ali, eles acabaram comendo a carne crua, com sangue ali mesmo, o que era pecado, né? Israel não poderia comer com sangue ali. E aí todo o povo acabou pecando. Quando Saul, né, contaram a Saul sobre isso, Saul ele quis julgar o povo e matar aquele que fosse culpado, né? Independente se fosse o filho dele, né? Como ele menciona aqui. E aí ele diz: ainda que fosse meu filho, certamente morrerá. E nenhum de todos os povos o respondeu. Todo mundo sabia que o primeiro que comeu ali foi Jonathan, né? Mas Jonathan não sabia, mas ninguém quis entregar Jonathan ali. Então ele lançou sorte para ver quem era que tinha
comido primeiro e a sorte caiu sobre Jonathan e Jonathan falou, não, fui eu mesmo, né? Se é por isso que você quer me matar, então pode matar, porque fui eu que comi, né? Aqui o versículo 44 e 45 diz assim, então disse Saul, assim me faça a Deus outro tanto, que com certeza morrerá Jonathan. Então ele falou, ele queria matar o próprio filho dele, porque o filho dele comeu o favo de mel ali. Lembrando que o filho dele, Jonathan, livrou o povo, né? Claro, com o Deus de Israel, né? Tava ele e o escudeiro ali, eles que foram corajosos, foram lá derrotar os filisteus. Porém, olha o que acontece aqui no versículo 45. Porém, o povo disse a Saul, morrerá Jonathan, que livrou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda, vive o Senhor, que nem há de cair do chão um cabelo de sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje assim. O povo livrou Jonatas para que não morresse. Então todo o povo aprovou Jonathan. Ele falou, não, Jonathan vai morrer, ele que livrou a nós dos filisteus. Não, jamais, não vai cair um fio da cabeça. Quanta amizade ali Jonathan conquistou, né? Por causa de sua bravura. Ele era uma pessoa muito boa. Então, para finalizar a mensagem aqui, eu acredito que o Espírito Santo possa ter tocado muitas partes e muitas coisas que você pode aprender por meio dessa mensagem. Bom, o mais importante é que o Espírito Santo fala no seu coração, tá bom? Então, eu termino a mensagem aqui dizendo sobre a amizade verdadeira. Nós precisamos ter amigos como Jonathan, como o escudeiro de Jonathan que apoiava ele e ajudava ele. Eu termino aqui com a frase de Jesus Cristo em João 15:15, que ele diz assim, né, em relação a amigos, ele diz assim, ó, já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então o próprio Jesus Cristo disse, eu não vou se chamar vocês de servos, porque os servos não sabem o que o Senhor está fazendo. Eu, porém, estou falando a vocês tudo o que o meu Pai tem falado, estou te revelando a vocês. Então essa é a pergunta que eu tenho para vocês. Você tem aprendido por meio do estudo do Velho Testamento, aqui na mensagem? Deus está falando com você, Ele está revelando as coisas, Ele está te contando os segredos, as coisas que você não conhecia antes. Então é essa a mensagem, né? Se Deus está te revelando é porque Ele é seu amigo. Nós estamos cada vez mais íntimos do Senhor. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.